Uma das coisas que eu andei observando bastante e acompanhei com você, você não sabe disso, mas eu estava te monitorando esse tempo todo. É, Olha só. uma atividade que você postou no Face, se eu não me engano, e no Instagram, que eu acho que fez bastante sucesso e acabou fervendo bastante. Inclusive, a primeira Uhum. vez que eu vi a primeira chamada, eu achei até que era de verdade. Passou pela minha cabeça, falei, caraca, mas o cara não ia ter uma foto dessa, o que que rolou? Eu achei que você estava contando alguma história do passado que fosse até verídica, entendeu? Alguma coisa que aconteceu no passado, escrito de um livro, alguma coisa nesse sentido, que foi a história do sequestro, né? Então, assim, conta para nós, assim, como é que foi essa história do sequestro, lembrando que a nossa ideia assim, o encantador disso é ver os insights que você tem, dessas sacadas de como mudar esse caminho da coisa árdua para uma coisa muito mais gamificada e explorando e acabando instigando os alunos a isso. Como é que Uhum. foi, surgiu a ideia do sequestro e como é que consistiu toda essa trama aí que envolveu em torno do teu sequestro? Uhum. Essa foi uma atividade bem bacana que eu fiz ali via Instagram e Facebook mesmo, mas via Instagram até. Basicamente foi por conta da pandemia. Os alunos eles estavam pedindo para a gente algum desafio, porque eles já estavam entediados demais, sabe? Foi antes de começarem as aulas no Google Classroom, enfim, que a gente trabalha muito mais com alunos da escola pública, né? Então eles não tinham isso, eles estavam falando, pô, façam alguma coisa aí para a gente poder passar o tempo, enfim, no mesmo estilo do que vocês levam lá para a nossa escola. Eu falei, vamos criar alguma coisa. Só que a gente tinha um super desafio, que a gente tinha que criar um desafio. Nossa, eu falei duas vezes. A gente tinha que criar esse desafio sem poder sair de casa. Então a gente tinha que usar os recursos que a gente tinha aí disponível. Eu na minha casa, o Lucas, né, que é o meu parceiro nesses negócios, na casa dele. E aí a gente falou, pô, que narrativa, né, que storytelling a gente pode contar para incentivar os alunos a virem participar e ao mesmo tempo que a gente não precisa sair de casa para tirar foto, para produzir evidências, enfim. E aí eu cheguei nessa ideia do sequestro. Então a ideia é que eu seria sequestrado por um grupo anti-ciência e aí os alunos teriam 24 horas para conseguir encontrar o meu endereço, o endereço que eu estava sendo mantido, né, pelos sequestradores. Então eles tinham 24 horas, a gente começou, acho que foi 3 da tarde de uma terça e terminamos 3 da tarde da quarta. E aí os alunos tinham que investigar um monte de coisas que a gente colocou para poder me encontrar. Mas a gente não queria fazer um desafio por desafio. A gente queria também trabalhar algum conteúdo com eles, que a gente trabalhou numa live depois que o desafio acabou. E o conteúdo era justamente as pseudociências, a questão de negar, né, o conhecimento científico, porque estava muito em voga ali ainda está, né, hoje, mas na época ali estava bem em voga por conta da questão do coronavírus e tudo mais. E o nosso objetivo não era nem entrar nessa discussão, era só eles conhecerem que existe esse movimento anti-ciência e tudo mais. Então, como é que a gente fez? Dentro dos elementos que eles tinham para investigar, a gente inseriu essas informações. Então, o grupo que me sequestrou justamente era um grupo de ludistas, né? Então, aquele movimento anti-tecnologia. E aí a gente criou um blog. Nossa, foi interessante. Em uma semana a gente criou tudo. Então, a gente criou um blog do zero, que era supostamente o blog do sequestrador. Nesse blog a gente colocou um monte de informação sobre ludismo, sobre anticiência, sobre anarcoprimitivismo, sabe? E dentro, aliás, entre esses posts, tinha uns posts falando de mim, falando do Lucas, falando com raiva, né? Porque o cara tinha raiva da gente. A gente criou no Word mesmo uma lista de prints, na verdade não são prints que a gente criou, mas eram como se fossem prints dos e-mails que eu estava recebendo ameaças há algum tempo, sabe? E aí dentro dos e-mails também tinham outras evidências que eles tinham que achar. A gente criou uma conta de e-mail fake desse cara, e aí em dois desses e-mails a gente criou acho que 58 e-mails fakes. E num desses 58 tinha o endereço do e-mail do cara mesmo. Então os alunos podiam mandar e-mail para ele para descobrir alguma coisa, sabe? Enfim, a gente gravou o áudio, porque na narrativa, quando eles me jogaram no porta-mala, eu estava com o meu segundo celular. Então eu estava mandando o áudio pro Lucas do que eu estava vendo, ou do que eu estava sentindo. Eu falei, agora eu estou passando
por um lugar que tem cheiro de lodo, não sei o quê. E de fundo, no áudio, eu colocava efeitos. Então, eu coloquei um efeito de um avião, para eles saberem que eu estava ali perto de São José, ali, aeroporto, sabe? Depois eu coloquei sons de aves, para eles saberem que eu estava passando pelo passeio público. Coloquei o som até de um ônibus, acho que era do bairro Alto Santa Felicidade, para eles prestarem atenção e falar, pô, acho que esse cara tá indo para Santa Felicidade. E a gente fez esses vídeos, né? Mas a gente tem um estúdio aqui que a gente usa para gravar as aulas da nossa sala de aula invertida, de um clube que a gente está construindo, um clube de ciências. E aí a gente usou o chroma key, que é aquela tela verde atrás que a gente consegue tirar, e foi ali que eu gravei os vídeos do sequestro. Então, dentro de cada vídeo, a gente colocava mais pistas. Eu fiz um código Morse piscando, eu fiz um anagrama com as palavras, enfim. E isso a gente foi liberando a cada X horas. Então, começou às 3, às 6 a gente liberou um segundo vídeo, depois de noite liberou um outro, no dia seguinte de manhã liberou outro, e assim por diante. E eles tinham essas 24 horas para resolver o desafio e conseguir encontrar o endereço, inclusive no Google Maps, né? O que eu acho legal dessa atividade é que existe um preconceito com a gamificação que muitos professores, muitos profissionais acham que você só consegue gamificar se você usar aplicativos de gamificação. Então, usar o Kahoot, o Socrative, essas coisas assim, sabe? E não, você consegue criar uma atividade gamificada usando o Word, usando, sabe, o Drive, usando o Instagram, coisas assim simples, né? Para produzir, na verdade, as evidências que os alunos têm que estudar e descobrir e resolver algum problema. E foi bem legal que a gente estava esperando uns 30 alunos assim para participar, sabe? E vieram mais de 150 pessoas participando, Nossa. Até gente que não é aluno, sabe? Teve um DJ que participou, sabe? Tiveram professores que vieram participar. E como era uma atividade em times, então eles mandavam fotos pra gente, deles fazendo conferência, um conversando com o outro, separando, sabe? Falando assim, ó, você analisa os artigos de jornal que tinha lá, e eu vou analisar os e-mails, você analisa os áudios. Então eles estavam fazendo até uma gestão de pessoas em cima disso, foi muito bacana, foi bem legal. E vários alunos descobriram o endereço, e não estava fácil assim, sabe? E eles acharam o endereço, era uma casa aleatória que eu peguei no Maps lá em Santa Felicidade, e eles tinham que dar o nome da rua e o número do lugar, sabe? Caramba. Foi bem interessante. É o processo de instigar eles a buscar o conhecimento, né? Tipo, eles são... eu acho que é a história que a gente não pode falar aqui, mas das duas cenouras, né? Que a gente já conversou no passado. É verdade. Os fatores motivacionais. Você vai obrigar que seja feito de tal jeito. Isso tanto para os professores quanto para os alunos também, né?